Comemorando os 100 anos de rádio no Brasil, hoje nós trazemos aqui um dos mais brilhantes jornalistas, repórteres do rádio sorocabano, José Urubatã Carvalho Vieira, ou somente o Biratã Vieira, ou Bira Vieira. Bira, bem-vindo aqui à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua trajetória no rádio, da sua vida no rádio. A Universidade de Sorocaba agradece muito a sua vinda até aqui. Obrigado, Luizinho, obrigado ao Niso, porque eu acho que essa comemoração profissional que a Uniso está fazendo através do professor Luizinho sobre 100 anos de rádio é da maior importância, entendeu? Somente grandes universidades fazem isso. Bira, você hoje trabalha numa outra área, né? Uma área mais jurídica da coisa, mais o trabalho, mas você começou no rádio. Como é que foi você ser picado por esse bichinho chamado rádio? Eu estava na redação do Diário de Sorocaba, lá na saudosa Rua da Penha 609, quando entrou na redação um baixinho gordinho, Arley Seta. Arley Reinaldo Seta. E ele foi direto na minha mesa e fez o convite diretamente. Nós gostaríamos muito que você fosse montar a equipe do Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, que vai ser o primeiro programa totalmente dedicado ao radiojornalismo em Sorocaba. E nós começamos bem, porque no primeiro dia da rádio, a rádio fez o convite para o grupo Menudos vir a Sorocaba. E o que nós tivemos ali? O SIC cabe 12 mil pessoas, mas tinha 30 mil pessoas. E era um dia de chuva. E a rádio começou o trabalho naquele dia. Isso foi em 1985, Exatamente. Né? E como é que foi, Bira, você, um cara ali da redação, né, do jornal, ser um dos mentores para montar o jornalismo Radar Noticioso, que foi um sucesso, foi um divisor de águas do jornalismo aqui em Sorocaba? Como eu tive a abertura para montar a equipe, eu convidei algumas pessoas do Cruzeiro do Sul, outras do Diário de Sorocaba, outras que não estavam trabalhando em lugar nenhum, para compor a equipe. E nós montamos uma belíssima equipe que imediatamente ficou campeã de audiência e tanto é que 3 anos depois veio a Rádio Ipanema, que praticamente foi a segunda, né? Mas já tinha assim os traços para fazer um programa de radiojornalismo. Eu fui convidado pelo próprio Dr. Benedito Palhato para integrar depois o Jornal da Ipanema. Saudoso Dr. Benedito, que era uma pessoa muito especial. Bira, quando você é convidado para montar essa equipe, levou gente do mais alto nível para trabalhar. Eu também fui convidado pelo José Desidério. Sim, foi pelos dois. Exatamente. E quando você chega lá na Rádio Metropolitana, tem várias pessoas que se destacaram e foram muito polêmicas à época para uma cidade que era pacata, né? Você, Dedé Dantas, Maria Helena Amorim, Sanzoni. Jair Sanzoni, que era um dos diretores da rádio que vinha de São Paulo. Como é que foi esse impacto, Bira, tirar a cidade daquele marasmo, né? E começar, sabe, a falar as verdades aqui da cidade de Sorocaba através do rádio? Bom, o Jair Sanzoni, de cara, ele foi ver a situação do transporte coletivo, que era péssimo na época, muito ruim. E ele atacou não, ele criticava bastante a atuação da Câmara Municipal de Sorocaba na época e também a Prefeitura de Sorocaba. Ele arranjou alguns inimigos em Sorocaba. Mas na nossa equipe a gente tinha o Davi Deamates,
a gente tinha o Valdecir Rocha Pinto, a gente tinha a Marilena, a gente tinha a Tereza, que mais tarde foi ser investigadora de polícia, a Marilena, que hoje está lá no jornal, na Rádio Jornal Cruzeiro do Sul. Enfim, nós tínhamos uma equipe muito boa, entendeu? Tinha o Dedé Santana também, que na ausência do Jair Sanzoni, ele comentava. Depois, mais tarde, veio o Mânio Mora para ser comentarista, entendeu? Mas o mais polêmico de todos foi Jair Sanzoni, sem dúvida, porque ele fazia uns comentários com muito fundamento, mas às vezes um tanto agressivo. E teve alguma coisa que deu muita polêmica, deu algum tipo de reação da Câmara, da Prefeitura em relação a isso? Porque ele era uma pessoa de São Paulo, não Sim. conhecia a realidade daqui, né? Mas ele se inteirou bastante de Sorocaba e ele era uma pessoa muito preparada para ser um comentarista de rádio. Não só por ser filho do proprietário, né? Mas porque ele era realmente... tinha uma língua muito difícil, entendeu? Tanto é que ele arrumou alguns inimigos em Sorocaba. E você, Bira, arrumou muitos inimigos com as suas reportagens nessa época? Eu arrumei um. Um só? Aliás, dois. O Nelsinho Ferreira, que depois ficou meu amigo, que eu fiz uma entrevista com ele, e ele disse que tirava o prefeito, mas não mudava o campeonato. E isso foi manchete no outro dia. Aí, no primeiro jogo que teve no ginásio de esportes, inclusive era um jogo internacional, ele saiu correndo atrás de mim na rádio. Isso virou um processo, e na audiência de conciliação, eu perdoei o Nelsinho, entendeu? E na época o prefeito era Flávio Chaves, puxou bastante a orelha dele, entendeu? E ele passou a me tratar, inclusive, com mais respeito também, entendeu? Foi uma bobagem que ele falou e, infelizmente, estava gravando, né? E era uma notícia. Então, virou manchete. Eu tiro o prefeito, mas não mudo o campeonato. Mas é uma inimizade no meio radiofônico. Sim. Isso depois, hoje, Não, ultrapassado. Lá, na audiência mesmo que teve lá, porque foi público, né? Então teve processo. E na própria audiência nós já ficamos amigos, eu disse a ele que não tinha nada contra ele, que ele pediu desculpas, entendeu? E o juiz entendeu que estava resolvida a situação e arquivou o processo. O outro caso foi com o cantor Lulu Santos, o seu Luiz Maurício. Essa é uma das histórias mais hilárias do Rádio Sorocabana. Sim, porque ele não maltratou só eu aquele dia, ele maltratou praticamente todos os repórteres, porque ele é muito mal educado, até hoje, entendeu? Ele destoa muito daquelas canções românticas dele. Como resultado, eu tive um prejuízo muito grande. Eu morava no quarto andar de um prédio na rua Tietê, na Vila Trujillo. O que eu fiz? Eu joguei todos os discos dele pela janela, entendeu? Não quis mais nenhum disco dele e até hoje não quero, entendeu? Porque ele realmente é um cantor que vende uma imagem, mas quando a gente quer fazer uma entrevista com ele, ele dá chutes e coices de todas as maneiras. Como é que foi a entrevista, Bira? Como é que você chegou até ele para fazer a entrevista? E como é que foi esse contato? Foi no Recreativo isso? Foi no né? Clube União Recreativo, tinha mais de 15 mil pessoas para ver o show, e a imprensa chegou próximo a ele, que o Álvaro e o Caramês permitiram que a gente fosse fazer as entrevistas, e infelizmente notamos desde o começo que ele era uma pessoa avessa à imprensa, entendeu? E ele praticamente atacou todos os jornalistas que estavam ali, não foi só eu. Agora, para mim, foi especial porque eu chamei ele de Luiz Maurício. Então, aí ele ficou muito bravo. O nome de batismo dele. O nome de batismo dele. Ele ficou, como Luiz Maurício? Eu sou Lulu Santos. Aí começou a discussão, né? Eu falei assim, bom, mas você não é Luiz Maurício? Acabou a entrevista. Encerrou a entrevista com todo mundo. Acabou a entrevista. E a partir daquele dia você nem ouve mais a música. A gente ouve na marra, porque ele é um cantor de sucesso, entendeu? Mas comprar disco dele eu não compro, não. É uma questão... Porque eu conheci o cantor e eu conheci a pessoa.
a gente vê... Eu entrevistei várias vezes, por exemplo, o Fábio Júnior. E você percebe que o Fábio Júnior, como pessoa, é igualzinho àquela pessoa que está nos discos dele. Entendeu? Uma pessoa carinhosa, romântica, respeitadora. Entendeu? Fábio Júnior, que há pouco tempo teve aqui em Sorocaba e aconteceu uma tragédia aí no show dele, você viu o comportamento dele, logo depois que ele soube dos fatos, se dirigiu à família da pessoa que tinha perdido a vida. E isso é bem o Fábio Júnior, totalmente diferente do Lulu Santos. Quando você fala dessa história, Bira, nos vem ao pensamento a magia que o rádio tem, né, dos ouvintes, das pessoas que falam com os locutores, apresentadores. E também tem essa magia do repórter, do jornalista que vai até o seu artista para falar com ele e de repente chega lá... E tem uma decepção. Eu era fã dele. Hoje, mais ou menos. Mais para menos. Mais para menos. O bom do Bira é que ele fala na lata, ele não deixa para depois. Bira, algum outro artista que você tenha entrevistado deu bastante repercussão, além do Lulu Santos? Ah, sim, Vinícius de Moraes. Eu não bebia na época. Na época eu nem chegava perto de bebida. Ele queria que eu tomasse um uísque com ele, entendeu? Estava lá o Nelsinho Casagrande, fotógrafo, que inclusive registrou essa foto minha com o Vinícius de Moraes. E nesse dia ele estava brigado com o Toquinho. Então eles só se encontraram no palco. Inclusive não davam entrevistas juntos. Teria que ser uma entrevista com cada um, separados. E não demorou muito, eles se separaram mesmo. Toquinho seguiu a carreira solo dele. Daí a alguns anos, acho que o Vinícius de Moraes veio a falecer, né? Porque Vinícius de Moraes tomava muito uísque. É um exagero. Nesse show mesmo, ele tomou 1 litro na nossa frente. Entendeu? E queria que a gente ajudasse ele a acabar com 1 litro. Eu falei assim, olha, eu sou menor de idade, eu não bebo. Você não tomou um uísque com o Vinícius? Não tomei. Seria uma boa lembrança também, né? Mas também você não bebia. Entrevistei o Carlos Drummond de Andrade por telefone, né? Uma pessoa maravilhosa. É aquilo que está nas poesias, no que ele escreve, entendeu? Então eu tive assim, eu agradeço muito o rádio, entendeu? Por ter entrevistado essas pessoas. Entrevistei Coronel Erasmo Dias, entrevistei também Caetano Veloso, que tem assim uma singularidade impressionante de dizer tudo e no final não dizer nada, entendeu? Ou seja, ele enrola você. Você já foi enrolado mais de uma vez em entrevistas com essas histórias de políticos, por exemplo, que falam e não falam absolutamente nada, como você está dizendo aí do Caetano? O Coronel Erasmo Dias mesmo, quando eu perguntei da invasão da PUC para ele, ele não... Simplesmente, ele desconversou totalmente, contou outra história e não falou da invasão. Na época ele era deputado federal. E aí o repórter tem que ficar insistindo e às vezes a entrevista fica até chata, né? O problema da insistência é que o entrevistado começa também a se sente acossado pelo repórter e acaba virando discussão às vezes. Quando eu vi que o Coronel Erasmo não ia responder mesmo, eu simplesmente deixei de lado, entendeu? Eu falei assim, olha, ele não vai responder. Posso perguntar 14 vezes para ele, ele vai responder a mesma coisa. Ele vai falar de outro assunto. Eu entrevistei o governador, na época, Paulo Maluf, e todas as perguntas que eu fazia para ele, ele fazia a seguinte pergunta. Eu perguntava, governador, como que ficou a situação daquela rodovia que dizem que foi superfaturada? O que o senhor tem a dizer? Ele olhava e falou, e você, o que você tem a dizer? Ou seja, deixava você na berlinda, não respondia e ainda o colocava como acusador dele, não, né? Ele colocava a gente para responder no lugar dele. Assim, e você, o que você acha? Eu falei, governador é o senhor. Entendeu? E o Paulo Maluf não era de fugir das respostas, né?
Inclusive, ele chegava elogiando as pessoas. Tinha uma equipe fantástica que elogiava os repórteres. Não, ele né? botou a mão no meu ombro e falou, você é um repórter maravilhoso. E não respondeu, entendeu? E com José Serra, eu escapei por muito pouco de levar algumas ovadas, porque tinha umas pessoas lá, e acho que ele era candidato a presidente na época. Foi em Sorocaba, isso? Foi em Sorocaba, em frente ao Recreativo Central. Olha que se eu não desvio, o ovo também ia acertar em mim, porque não jogaram só um, jogaram uma dúzia de ovos no homem, e uns 4 ou 5 acertou. Eu acho isso uma coisa muito feia, chata, para você ver que a violência política não é só essa que a gente está vendo em 2022. A violência política existe há muito tempo. Nada justificava uma craque aparecer de repente e jogar uma dúzia de ovos no senador, então candidato a presidente. Você, como repórter, já via que havia uma polarização no passado um pouco mais velada? Era mais velada. Hoje ela é extremamente fácil de identificar. Tanto é que os concorrentes à presidência, eles simplesmente apontam a polarização como grande problema. Bira, você depois de fazer aí Rádio Metropolitana, foi convidado a compor uma equipe também que teve muito sucesso, e há um jornal que até hoje, né, nós estamos em 2022, comemorando esses 100 anos de rádio no Brasil, ainda é um ícone de audiência aqui na cidade de Sorocaba. Como é que foi a sua chegada na Rádio Ipanema? A minha chegada na Rádio Ipanema foi graças a um convite do José Desidério e do próprio Dr. Benedito Palhato. Eles me convidaram e ali aconteceu uma coisa muito bonita, porque a rádio começou, na verdade, um mês antes de entrar no ar. Ela já havia as reuniões sobre pauta, sobre como seria a rádio, ou seja, quando ela entrou no ar, a gente já estava preparado. Foi uma rádio de muito... Foi não, ainda é uma rádio de muito sucesso, né? Eu lembro, a primeira equipe era José Desidério, seu Walter, o Urbano chegou bem depois, mas uma pessoa que começou também no primeiro dia da rádio, e está lá até hoje, foi o José Desidério. E a esse eu devo, assim, por exemplo, o ensinamento que eu recebi, porque ele nos dava, assim, um outro lado do rádio. Ele falava, olha, não adianta fazer matéria agressiva, essas coisas que muitas vezes você acaba sendo vítima da sua matéria. Entendeu? E ele acertou. Algumas vezes eu tive muitas dificuldades. Eu lembro que eu entrevistei um ex-presidente do Sorocaba Clube, por exemplo, que foi presidente do São Bento. E depois de fazer algumas entrevistas com ele, começou um assessor dele a me seguir pela cidade, entendeu? Ao ponto de eu ter que avisar a polícia que havia uma pessoa que estava me seguindo constantemente, entendeu? E ele mesmo, o entrevistado, era uma pessoa boníssima, entendeu? Quem se ofendeu foi um assessor dele, que ficou, vou dizer o nome aqui, foi o Juca Paz, entendeu? O Juca Paz era uma pessoa fina, e ele mesmo não se ofendeu em nenhuma entrevista que eu fiz com ele, entendeu? Porque ele era polêmico também. Ele foi um excelente presidente do Sorocaba Clube, foi um excelente presidente do São Bento, entendeu? Agora, as atividades particulares dele não me interessavam, porque o homem público era o homem do Sorocaba Clube e o homem do São Bento. O Juca Paz foi um dos mais polêmicos diretores do São Bento. Teve também alguns problemas com Salomão Pavlovski, né? Sim. Ele era sambentista roxo e não aceitava críticas também. E aí se começavam as polêmicas, né? Você chegou a entrar em alguma polêmica por causa do São Bento mesmo? Cheguei sim. Nós tivemos algumas... Às vezes com um jogador que não aceitava alguns termos que a gente utilizava na entrevista, que eu cobri muito São Bento, entendeu? Eu cobri o São Bento. Teve um campeonato que o João Câncio Pereira, na época delegado da Polícia Federal, o Dr. João
foi um bom presidente do São Bento. Não sei o que aconteceu com o São Bento aquele ano, porque o São Bento chegou entre os 4 primeiros. Mas quando chegou entre os 4 primeiros, ele foi muito mal e não subiu. Inclusive, times que tiveram a campanha pior que a do São Bento subiram. E o São Bento não. O São Bento ficou em 4º, entendeu? E eu percorri o estado inteiro com o São Bento. A gente ia domingo de madrugada, voltava domingo, segunda de madrugada, entendeu? Mas eu tive essa satisfação de percorrer uma série A2 com o São Bento pelo estado inteirinho. Eu conheci todas as cidades onde São Bento jogou. É a vida do repórter, do jornalista, né, de ir ao local do fato. Você chegou à Rádio Ipanema e trabalhou ali com muita gente boa também, né? Trabalhei uns 18 anos lá. E você se especializou uma época, Bira, em cobrir eleições e falar das coisas forenses, ou seja, das coisas do fórum. Principalmente. Como é que foi essa trajetória aí das histórias de fórum, coisas polêmicas? Quando eu cheguei no fórum, o pessoal tinha medo de gravador. Eu vou até citar um nome, Antônio Domingues Farto Neto. Esse promotor, ele corria do gravador, entendeu? Mas, com o tempo, ele foi se afeiçoando ao gravador e deu excelentes entrevistas. Confiava no repórter, no jornalista? Sim. Que ele ia falar a verdade e não ia distorcer a informação? Sim. E, na verdade, ali tinha o Dr. Klinger, tinha o Dr. Sicora, tinha Vanderlei de Campos, tinha José Francisco Rudes de Bastos, Fernando Carlos Rudes de Bastos, pessoas no começo difíceis para dar entrevista, mas depois passaram a confiar no repórter, entendeu? Então, praticamente, eu entrevistava todos eles. Você abriu o caminho para isso, né? Sim. Aqui em Sorocaba. E depois, o Dr. Lázaro Paulo Escanhuela Júnior, hoje um brilhante advogado, foi um dos juízes eleitorais destaques de Sorocaba, tanto ele como o Dr. Klinger. E tanto é que esses juízes, eles me requisitavam já no Ministério do Trabalho para que eu fosse assessorá-los nas eleições. Só que não era requisição para um dia de eleições. Teve um caso de um juiz que me requisitou 6 meses, entendeu? Para ficar à disposição da Justiça Eleitoral. E o que é que a gente fazia lá na Justiça Eleitoral? A divulgação. E, olha, nas eleições que eu participei, o sucesso foi, graças a Deus, estrondoso em matéria de divulgação. Você ainda participou das situações e das cédulas, né? Sim. Ainda das apurações do recreativo, a divulgação, toda a Teve coordenação. Uma eleição que Sorocaba foi destaque no Brasil inteiro, que o primeiro voto a ser tornado público foi na zona eleitoral 137, que ficava, se eu não me engano, na rua Canindé, se eu não me engano, ali na prédio antigo da zona eleitoral 137, quase perto do João de Camargo. Uhum. E foi o Dr. Klinger. E o Dr. Klinger tinha um carinho todo especial pelo processo eleitoral. Ele cuidava com afinco, ele tinha criatividade, ele gostava de criar. E o Dr. Lázaro Paulo Escanhuela foi o primeiro juiz eleitoral do voto eletrônico. E ele aprovou totalmente o voto eletrônico. Ele disse, olha, está aí um voto que é impossível de ser falsificado, é o voto eletrônico. Porque o voto manual, muitas vezes, na apuração, a gente já percebia que houve falsificação na cédula. Entendeu? E teve casos que ele precisou instaurar processo para apurar aquele voto, entendeu? E era o voto manual. Você, como um especialista nessa área, Bira, há uma polêmica muito grande nesse sentido, de que a urna ela é inviolável, que ela não recebe nenhum tipo de ação, e o caminho disso até o TSE pode sofrer alguma coisa? Você já conseguiu investigar algo disso? O voto... A contagem disso depois? Sim, eu já vi bem de perto tudo isso. Quando há defeito numa urna, essa urna é imediatamente trocada. E os votos que estão consignados nela, até a troca, são apurados. Entendeu? E outra coisa também,
não há nenhuma ligação da internet com as zonas eleitorais. Ou seja, a urna eletrônica é a urna eletrônica. Ela não tem ligação com a internet. Ela só vai ter ligação quando chega ao fórum, o disquete, e vai ser retransmitido diretamente para os tribunais superiores. Ou seja, não tem um acesso manual a isso. A pessoa retira, o disquete tem número, tem tudo, retira, leva até o cartório eleitoral. Essa saída da zona eleitoral até o fórum, até onde estão os cartórios eleitorais de Sorocaba, que é o fórum antigo do Jardim Paulistano, ela é acompanhada por policiais, é acompanhada também por vários mesários, ou seja, não há como mexer, nem teria como mexer. Já está lacrado quando sai da zona eleitoral. É um voto muito seguro. É mais ou menos um código zipado que só abre lá. Só vai abrir com o programa da Justiça Eleitoral. Perfeito. Mira, você tem, nessas eleições, também aconteceram várias situações, né? De gente que tropeçou na rede elétrica e desligou toda a apuração da eleição, né? E chegou até a tomar uma voz de prisão. Sim, nós tivemos um caso aí, se eu não me engano, nas últimas eleições, que demorou aí 3, 4 horas para o sistema voltar. Mas foi o sistema inteiro, entendeu? Houve realmente um acidente, entendeu? Mas, na medida que essa pessoa fez isso, interrompeu tudo. Tudo voltou depois da forma como estava. Ou seja, não houve, mais uma vez, manuseio de voto. Exatamente. Quando eu estava falando disso, Bira, são as situações inusitadas que aconteceram em eleições aí. De desligar, por exemplo, o computador da apuração, ainda manual, né, à época. Algo que você lembre, Bira, que deu repercussão na cobertura, como repórter, como jornalista, algumas situações de briga entre candidatos que você acompanhou? Várias brigas entre candidatos, entre torcida dos candidatos, gente presa lá na época no Clube Neon Recreativo, para variar, teve várias vezes que os votos foram contados lá, teve também no SESI. Então essas brigas havia também aquela tristeza do candidato que não foi reeleito, principalmente para a Câmara Municipal, entendeu? E agora a briga sempre teve, inclusive entre os candidatos. E eles se pegavam mesmo. Saía no tapa, né? Saiu no tapa, precisava polícia, chamar a polícia para eles, entendeu? E teve vários casos. Você, como repórter, como jornalista, Bira, acompanhou aí os políticos da velha guarda, né? Como Maluf, Mário Covas, Quércia debatendo, né? Aqueles debates duros. Olha, eu acompanhei aqui na Câmara de Sorocaba o tempo de Santo Mantovani Filho, Edivar Frufru Marciano da Silva, Armínio Vasconcelos Leite, pessoas que são nome de rua e avenida hoje em dia, entendeu? E havia uma discussão assim entre eles, acalorada, principalmente entre o Santo Mantovani e o Edivar Frufru Marciano da Silva, e vinham frases que a gente nunca mais consegue esquecer. Por exemplo, quando o Santo Mantovani Filho virou para o Frufru e falou assim: você é daqueles que pintam o céu sem escada, entendeu? Eu nunca mais esqueci essa frase. Coisas que marcam aí a vida também, né? Mas tem muito mais frases, viu? Os vereadores são maravilhosos em matéria de criar frases. Você cobriu Câmara Municipal também, né? Muitas polêmicas lá? Sim, sempre. Você já fez alguma pergunta para algum vereador que ele não gostou, Bira? Sim. Porque você é um cara muito autêntico, né? Você vai ao cerne da questão e pergunta sem dar muito rodeio, né? Eu fiz, sim. Uma vez eu fui convidado para ser diretor de secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, pelo então presidente da Câmara, Ivan Freitas.
E lá tinha um senhor, seu André Valarella, que tinha um charuto enorme, entendeu? E ele ficou muito magoado comigo, e eu precisei chegar para ele e falar assim: seu André, eu não aceitei o cargo, então o senhor não precisa brigar comigo, porque eu fui realmente convidado para exercer o cargo de secretário da Câmara de Sorocaba, mas eu expliquei ao Ivan, na época eu já era auditor fiscal do trabalho, falei assim, que eu estava começando a carreira de auditor e que eu preferia continuar auditor fiscal, e mesmo pedindo licença para ser secretário da Câmara, assim mesmo eu abri mão do cargo. Eu não quis ser secretário da Câmara. E também em respeito ao próprio seu André Valarella, que era uma pessoa que conhecia tudo do processo legislativo, muito competente, entendeu? Eu falei assim: eu sou o André, tem que continuar, Ivan. Você vai precisar dele aí, entendeu? Porque ele é uma pessoa que conhece tudo de Câmara Municipal. Ele é imprescindível. Tanto é que ele foi até a aposentadoria dele como secretário da Câmara. Muito bom. Bira, as dificuldades para um repórter, para um jornalista, elas sempre aparecem. Desde estar fazendo a entrevista, acaba a pilha do gravador, sim. A fita enrola. Tem alguma situação inusitada nesse jeito que você tinha que levar uma reportagem para a rádio e acabou perdendo boas entrevistas? Teve situação que a gente teve que comprar a pilha, entendeu? Comprar a pilha. O começo do Radar Noticioso lá na Metropolitana foi excelente, mas com o passar do tempo, infelizmente, começou a faltar bastante coisa. E a gente tinha que colocar do próprio bolso o dinheiro para comprar pilha para o gravador, entendeu? E agora uma grande passagem também que eu tive ali na Rádio Metropolitana foi o dia da morte de Tancredo Neves, porque a única pessoa que estava na rádio era eu, preparando a edição do outro dia. Você que deu a notícia, Bira? Eu tive que fazer um sacrifício enorme para virar um sonoplasta da rádio, tive que me virar para dar a notícia também no mesmo instante que o Antônio Brito estava dando, que o Antônio Brito era, então, o assessor de imprensa do Tancredo Neves. Teve que se virar na parte técnica também, que você nunca teve muita habilidade, né? Não, de jeito nenhum. Eu tive que ir pedindo orientação para a pessoa que cuidava da área técnica. Pelo telefone, né? Pelo telefone, para ele me explicando como fazer. E você conseguiu. Consegui. Bom, que bom. Agora, como é que é você ter falta de equipamentos e ter um equipamento que tenha falta de uma letra, por exemplo, na máquina de escrever, falta uma letra, e como é que se vira com isso, Bira? Olha, aí você tem que avisar o locutor, o apresentador. Onde que aconteceu isso, Bira? Isso aconteceu lá na Metropolitana mesmo, entendeu? E uma vez na Ipanema, entendeu? Sumiu lá uma letra do teclado, entendeu? E aí, como é que faz? E não apareceu, entendeu? A letra S que sumiu de lá, foi isso? É difícil. E aí vai escrever alguma coisa, sucessor ou assessor, por exemplo? Palavras que tivessem muito S, ia ser uma dificuldade, era uma dificuldade. E a máquina era da emissora de rádio? Sim, assim? sim. E a história da dona Regina lá, que era moradora do prédio também, ela emprestava essa máquina? Como é que era essa história, Bira? A dona Regina, vizinha da Capitão Nascimento Filho 149, ela chegou a fazer isso, sim. Emprestou a máquina para vocês poderem trabalhar, para não parar a produção. Sim, e ela, bem dizer, ela estava incorporada à equipe, né? Mesmo não sendo funcionária da rádio, ela ficava mais na rádio do que na casa dela, entendeu? Essas histórias de bastidor do rádio, Bira, serve para a gente ver a dificuldade que, às vezes, um repórter, um jornalista, né, um radialista passa para poder exercer sua função. Você me falou sobre um prédio Sofia Cheda, né? Cenas de amor e sexo aí, né? De tanta correria, né? Subir, descer.
Como é que são essas histórias aí com... Você pode falar sobre esses assuntos? No edifício Sofia Cheda, lá tinha a Rádio Metropolitana, e tinha um repórter, que eu não vou falar o nome, que se apaixonou por uma funcionária da rádio. E esse infeliz, um dia ele descobriu a chave da minha casa e ele sumiu. Sumiu ele, a moça e a chave. E ele voltou e colocou a chave no mesmo lugar. Aí, e depois... E olha que a casa não era muito perto, que era na rua Henrique Dias, ali perto do ginásio de esportes. Também não era longe. E eu tinha uma caixa de uísque guardada. Para você ver como eu sempre bebi pouco, a caixa estava guardada. Que eu ganhei de brinde da Hellbrine na época. Era uísque Old Date. Cara, e esse repórter desapareceu várias vezes. E um dia eu fui tirar a caixa do lugar. E o peso da caixa me chamou a atenção. Ele tomava o uísque e ele fechava de novo, certinho, entendeu? Só que não tinha mais uísque dentro, entendeu? Esse repórter, ele tomou a caixa inteira de uísque, entendeu? Aí ele chegava lá, a gente estava preparando a edição de segunda-feira, geralmente, esse repórter simplesmente chegava, colocava a chave da minha casa no mesmo lugar que eu tinha deixado. E acabou tomando todo o seu uísque. Tomou todo o meu uísque. Por falar nisso, você trabalhou também com um jornalista que foi bastante importante também na sua carreira, que foi Urbano Martins, né? Sim. Como é que foi essa relação aí de Urbano Martins e Bira, que os dois falavam na lata o que achavam, né? Sim, como é que era? O Urbano, um jornalista muito honesto, muito direito, sabe? Uma pessoa do bem. E, na verdade, a minha trajetória com o Urbano começou no Diário de Sorocaba. E ele também, depois que eu saí da Metropolitana, ele foi para lá. E a Ipanema foi buscar ele lá. Trouxe você, depois trouxe ele. Sim. Então a TV, a Rádio Metropolitana na época, né, foi um grande celeiro aí de grandes apresentadores, jornalistas que vieram Tem do o jornal Cláudio impresso, Dias né? Batista, inclusive. Cláudio Dias Batista, sim. Que pegou o bonde andando, entendeu? E se virou, entendeu? Porque teve uma época que o Dantas também sumiu de lá. E o Dantas era um bom apresentador, viu? Polêmico também, né? O Josué Soares Dantas, como apresentador, ele era espetacular. Entendeu? Você teve uma boa relação também de amizade e de profissionalismo com José Roberto Ercolim? Sim, bastante. Ele sempre foi um grande gozador, né? Sempre, quando você menos esperava, ele saía com uma piada. Certamente você já caiu em algumas delas, né? Sim, ele tinha mania também de aumentar a minha idade, que já não era pouco, ele aumentava mais ainda, entendeu? Então ficava difícil. Falei, Ercolim, para com isso, não vou contar a sua. Né? E, não, para, deixa quieto. Então. Aí ele parava. O Ercolim era uma pessoa maravilhosa, como amigo, como profissional, extremamente competente, entendeu? E vinha lá da nossa Porto Feliz, uma cidade bem interiorana, né? Mesmo assim, depois ele foi para a Rádio Jovem Pan, de São Paulo, cobriu grandes campeonatos como repórter de campo e ganhou muita experiência lá. Quando ele veio para cá, ele veio, acho que com o Nilson César, entendeu? Que é outro grande profissional, até hoje, né, o Nilson César. E eu lamentei, senti demais a morte do Ercolim, que ele morreu, digamos, jovem ainda. Ele tinha muitos anos pela frente, e deixou ali Gustavo Ferrari tentou e quase conseguiu, porque o Gustavo Ferrari também é um grande profissional, tanto do rádio como do jornal. No rádio ele acabou se revelando, que ele começou lá como redator,
entendeu? E como produtor, tudo. Mas depois ele acabou tendo que ir para o microfone. E acabou indo muito bem. Entendeu? Agora, a morte do Ercolim deixou uma lacuna assim, difícil de ser preenchida. Muito difícil. Não teremos outro Ercolim, com certeza. O Ercolim era preparado. Ele, quando comentava, ele tinha pesquisado o assunto. Não alguns comentaristas que são aventureiros, politiqueiros, entendeu? E, infelizmente, deixam a desejar por fugir, às vezes, do assunto para, desculpe o termo, puxar o saco de determinado político, entendeu? Bira, você, depois do rádio, antes já estava no rádio e continuou fazendo, você foi para a área de auditor fiscal, né, do trabalho aqui na cidade. Hoje é o chefe regional dos auditores de trabalho aqui da nossa região. Como é que é, Bira, você ter que olhar o meio rádio e ter que tomar algumas posições que é contrária ao rádio, mas em direito do trabalhador? Já teve alguma situação aí do meio rádio que você, como auditor, teve que fiscalizar e autuar? Eu tive que fiscalizar e, atualmente, se chegar alguma denúncia, ela vai ser apurada, não tenha dúvida. Independente de qual área seja, Sim. tem que ser apurado, né? Sim. Nós costumamos apurar tudo que chega até nós. Uhum. Nós tivemos casos gravíssimos ultimamente, que nós resgatamos com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, mais auditores nossos, mais um auditor especializado que veio de São Paulo, porque ele conhece trabalho escravo e sabe como proceder, porque há uma liberação de seguro-desemprego para o escravizado, entendeu? Essa liberação é uma verba própria para isso, só que a pessoa tem que ter o perfil e a autorização para isso. E esse Evandro Mesquita, lá de São Paulo, veio para cá para nos auxiliar nesses dois trabalhos. Tivemos aí também Marcos Vinícius e Gustavo Rizardo. O Marcos Vinícius veio de Bauru para esse caso de Salto de Pirapora, gravíssimo, entendeu? Onde nós detectamos lá 9 escravos. Aqui cabe comentar o Dr. Rogério Giampaoli, que é o delegado regional da Polícia Federal, nos auxiliou em todo esse trabalho, ele, o Dr. Tamura, o Davi, o Soares, agentes da Polícia Federal, estiveram no local, entendeu? Constataram que realmente era caso análogo ao de escravo, entendeu? E uma situação gravíssima, com pessoas que estavam dormindo no chão, sem cobertas, um período que estava um frio intenso, entendeu? Tanto é que 2 fugiram desse local para ir fazer a denúncia e vieram a pé no Ministério do Trabalho. Mira, você como um auditor, já viu muitas coisas, né, essas mudanças na legislação e tudo mais. No passado, por exemplo, a legislação falava que o cidadão era operador de áudio, ou era locutor, ou era editor. E hoje, por exemplo, um jornalista, né, uma pessoa do rádio, ela acaba sendo fotógrafo, sendo um cinegrafista, sendo repórter, um editor. Como é que essa situação você vê como auditor? É uma mudança, é uma tendência no mundo, ou isso pode gerar algum tipo de conflito aí com os auditores fiscais do trabalho? Na maior parte do meu tempo de rádio, a gente não tinha celular ainda. Hoje seria uma moleza trabalhar em rádio. De qualquer lugar você iria trabalhar com o celular. Nós temos aqui no caso da Jovem Pan, o Pedro Esmeraldo, que é um técnico de som maravilhoso, que muitas vezes eu estava na minha casa com a matéria pronta e não podia ir até a rádio. E da minha casa eu transmitia a matéria para ele, entendeu? Uhum. E ensinei também os entrevistados a falarem bom dia, mesmo quando eu entrevistava à noite, porque fica assim estranho para quem está ouvindo ouvir boa noite, entendeu? E devagar eles entenderam que seria suficiente. Uma vez até eu fui denunciado no Ministério Público Federal
que eu não estaria trabalhando direito no Ministério do Trabalho porque eu estava na rádio, entendeu? E o procurador que recebeu essa denúncia, eu fui lá conversar com ele e tudo. Primeiro que demorou uma meia hora para ele descobrir que o Biratã Vieira era eu. E depois também, quando ele descobriu que o Biratã Vieira era eu, ele falou assim, poxa vida, você me entrevista sempre às 8 horas da noite. Eu falei assim, pois é, doutor. Então, o senhor viu que o meu horário no Ministério tinha se encerrado às 16 horas, muitas vezes antes disso, porque o auditor tem o trabalho externo, e às vezes ele termina a fiscalização e está liberado, entendeu? E ele achou assim, olha, nós recebemos uma denúncia anônima aqui, e denúncia anônima eu já, de cara, eu considero um ato de covardia, entendeu? Apenas quando é um caso onde a pessoa realmente tem que se proteger. Mas no seu caso aqui, a pessoa denunciou coisas fantasiosas, entendeu? E que não batem, porque o seu horário na rádio não é o horário do Ministério do Trabalho. Ele simplesmente mandou arquivar essa denúncia anônima aí. Você já teve alguma atuação em emissoras de rádio, TV, nessa sua trajetória, Bira? Já. Já tive que atuar algumas rádios de Sorocaba, entendeu? Às vezes até a contragosto, pela amizade que a gente tinha com a pessoa, mas havia casos que não havia como fugir da autuação, porque veio muito bem denunciado e veio com os dados todos, entendeu? Agora, as denúncias precisam vir realmente fundamentadas, entendeu? Não simplesmente, às vezes, para perseguir determinada rádio ou coisa parecida, né? Agora, a profissão de radialista, ela precisa ser mais respeitada, tanto de radialista como jornalista. A situação ficou um tanto, diria, bagunçada, com tanta legislação, liminares do Supremo e coisa parecida, que na hora H descaracterizam a função do jornalista, entendeu? Jornalista é jornalista, vendedor de anúncio é vendedor de anúncio, não tem... É a área comercial da rádio, não tem nada a ver. E quando mistura, é péssimo. E quando mistura, pode, claro, virar processo e aí complica tudo mais, Sim. Né? E quando mistura também, muitas vezes o jornalista deixa de lado aquela missão dele para com a verdade. Bira, você também, não sei se você pode falar sobre isso, sobre esses estágios prolongados para o resto da vida dentro de rádio, de televisão. Isso ainda acontece, Bira? Olha, o estágio, ele é regulamentado. A pessoa que faz um estágio, ela tem que ter um professor da universidade, ou mesmo do nível médio, professor tutor desse estagiário. E o que a gente vê na prática são absurdos. Inclusive empresas aí, chamadas instituições formadoras, algumas delas, entendeu? Que são verdadeiros distribuidores de estagiários por Sorocaba. Nós tivemos o caso de apenas uma instituição formadora com 900 estágios irregulares, entendeu? Só quem estava ganhando aí era o dono da instituição formadora. O estagiário estava sendo prejudicado porque foi transformado em mão de obra barata e, mais do que isso, quando ele for precisar apresentar a documentação dele de estagiário, vão descobrir que aquela empresa nem existia. Por exemplo, tem um caso de uma empresa em Sorocaba que ela não tem autorização do Ministério do Trabalho para funcionar como... para fornecer aprendizes para as empresas e estagiários. Em um ano ela forneceu 900 estagiários. Irregularmente. Irregularmente, e tirou dinheiro do empregador e também do estagiário. Entendeu? E o pior, esse estagiário não vai ter o estágio dele reconhecido. Isso é um grande mal. Ô Bira, você é um cara extremamente bem-sucedido na vida, né? Você trocaria tudo isso só para fazer rádio? Num primeiro momento, se pagasse sim. as suas contas todas? Sim.
Sim. É uma paixão que você tem, que você faz hoje por O amor? rádio e o jornal também são coisas que quando... Eu vou usar um termo inexato aqui, contaminam você, entendeu? Não deixam mais o seu sangue. Você sempre vai ter aquela alma de rádio e jornal, entendeu? É muito difícil você deixar de lado. A pessoa que exerceu o jornalismo e o radiojornalismo, por um ano que seja, nunca mais vai esquecer a experiência. É uma experiência muito gratificante e é uma profissão. São duas profissões que precisam ser mais valorizadas. Hoje nós vemos por aí várias pessoas transformadas em CNPJs, entendeu? Essa situação de CNPJ, Bira, ela é regular para trabalhos em rádio, televisão? Desde que a pessoa é funcionário, é irregular, sim. E vários casos na Justiça do Trabalho, a empresa tem sido condenada e obrigada, inclusive, a fazer as contribuições previdenciárias que não fez, fundo de garantia e tudo mais, dos funcionários, transformados em empresas. Infelizmente, nós temos esses maus exemplos, inclusive em grandes empresas de comunicação. Ainda existe Ainda muitos. existem. Mas a empresa tem que ficar alerta com uma coisa também. No futuro, ela pode ser compelida a ir até a frente de um juiz do trabalho e ser condenada. E vai pagar novamente. Sim. Não vale a pena, lógico que não vale a pena. Ô Bira, você já passou aí por várias situações de rádios, TV, participou de programas, participou de eleições, eventos, foi um excelente repórter, um redator. Como é que você vê para os próximos 100 anos a comunicação, principalmente do rádio? Ela precisa melhorar, precisa mudar? O que é que você viu e o que é que você imagina daqui para frente? Dá para aperfeiçoar. Hoje o rádio é TV. Hoje o rádio, o repórter está lá com o celular dele, ele está transmitindo imagens. Isso não tem uma regulamentação ainda. E precisa. Está usando o equipamento dele para fazer um trabalho para a emissora. Entendeu? E é a empresa que deve fornecer o equipamento. Afinal, ela ganha em cima disso. Entendeu? Não existe... Quem que vai querer ter uma rádio, uma emissora de TV para ter prejuízo? Ninguém. Nem a Rede TV. Arrumaram um dono, entendeu? Porque teve uma fase que ele estava muito ruim, então precisaram mudar tudo. E assim devem ser as emissoras, tanto de Sorocaba como de região. Há também a tragédia das emissoras piratas, entendeu? Poxa vida, você está ouvindo uma rádio que você gosta, de repente aparece no mesmo local uma rádio que você não sabe nem o que é, entendeu? Geralmente são igrejas evangélicas, pastores e tantos outros, entendeu? O mais certo era eles regulamentarem, inclusive, esse canal, entendeu? Que hoje existe forma para isso, entendeu? E não ficar irregularmente o resto da vida. Você vê que o rádio tem bastante futuro ou ele tem uma vida já programada para a morte? Não, o rádio é eterno. O rádio é eterno. O rádio nunca vai acabar. Quando nós começamos a ter TV, a primeira coisa que falaram, vai acabar o rádio. Não acabou. O rádio está mais vivo do que nunca. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu durmo ouvindo rádio. Entendeu? E o que a gente só lamenta muitas vezes é a qualidade que cai de determinadas rádios, entendeu? E que algumas tipo de orientação que a rádio tem, que a gente passa a ter uma certa decepção com ter um canal tão grande, tão ouvido, entendeu? Para fazer uma sessão de puxa-saquismo ou coisa parecida, entendeu? Pode até dar lucro, mas o ouvinte acaba descobrindo isso e ele vai mudar de rádio. O ouvinte está sendo desrespeitado, Bira, na sua opinião?
Muitas vezes, sim. Quando transformam o microfone de uma rádio que é muito ouvida em simplesmente um depósito de pessoas que vão lá só para falar das coisas boas que fizeram, enquanto muitas vezes nas cidades dele tem coisas que eles precisariam fazer melhor. Bira, nós da Universidade de Sorocaba agradecemos imensamente a sua vinda até aqui para contar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, que você tenha vida longa aí no seu trabalho e sempre mantenha aí um pouquinho, né, do seu tempo para trazer belas reportagens aí para o meio rádio, com informações de eleições, com informações do Poder Judiciário e que você possa contribuir ainda mais com a audiência das rádios e principalmente informar as pessoas. Foi com muita satisfação que eu vim até aqui. Eu agradeço o convite do Luizinho, agradeço o convite da Uniso. Esse programa, esse tipo de trabalho que você está fazendo dos 100 anos de rádio é extraordinário, maravilhoso. Tantas pessoas que haviam sido esquecidas por aí, eu vi novamente, graças a esse trabalho. Achou o J. Fabiano? J. Fabiano não veio ainda. Então, estamos na busca dele. Enfim, tenho muitas saudades do tempo que eu cobria os fóruns de Sorocaba, entendeu? Fiz muitos trabalhos no sentido de trazer Justiça Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho para Sorocaba. Eu fiz mais de 40 matérias a respeito desses temas e que se tornaram realidades. Também trazer Polícia Federal para Sorocaba, que veio com João Câncio Pereira, delegado da Polícia Federal, hoje aposentado, e eu lembro que nós tivemos que ajudar, inclusive, pintar o prédio da Polícia Federal, porque faltou verba. Entendeu? Muito bom. Falamos aqui com o Biratã Vieira, jornalista e repórter do rádio jornalismo, para esse programa de 100 anos, né? Para esse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, aqui na Universidade de Sorocaba, uma produção do Labicom.